Olá, bom dia. Hoje, domingo, eu vim hoje gravar as 5 perguntas, tá? Hoje, agora pela manhã, tá mais tranquilo, e aí eu vim gravar. Eu tirei assim uma. Na verdade, eu tirei 6 perguntas, e dessas 6 perguntas eu escolhi 5, porque uma ficou muito parecida com a outra, então eu tentei elaborar de uma forma. Fiz as perguntas que tinham mais sequência de perguntas. Então, assim, muitas pessoas repetiram essas perguntas, que de certa forma é sim do interesse de muitas pessoas. Quero já adiantar que tem 2 perguntas aqui que estão direcionadas ao presidente e que eu estou respondendo pelo que o baralho está dizendo, para que não venham fazer questionamentos de uma forma até, eu diria até preconceituosa, afirmativa de uma forma negativa, porque a pessoa não pode acusar a outra sem saber, sem conviver, sem saber da opinião da pessoa. Eu tô aqui como taróloga, tá? E claro, quem tem boca fala o que quer, né? Mas eu tô aqui para ver nas cartas justamente aquilo que o jogo responde, tá? Assim, a primeira pergunta, tá aqui já na tela. Perguntaram se, durante esse governo, né, no decorrer desse ano, se terá mudanças fiscais, aumento de impostos, situações que possam agravar mais ainda a dificuldade do empresário, a dificuldade do pequeno empreendedor. E o baralho diz o seguinte, ele responde 2 de ouros, né, rainha de espada, a 7 de paus. Então é como se nessa abertura mostrasse que existe uma tentativa, existe um movimento, 2 de ouros, começo, sinais, existe um movimento que é barrado pela rainha de espada. A rainha de espada é a lógica, né, é a rainha fria, é a rainha que traz a lógica. Então, dentro da lógica do momento, existem grandes conflitos e dificuldades, mas que na coluna do futuro se confirma que sim, que terá um movimento dentro da questão fiscal. Aí eu não sei dizer como isso vai acontecer. 9 de copas, 6 de ouro, já mostra isso. 9 de copas, 6 de ouros e 9 de paus. Indo para o futuro, confirmando que sim. Agora, nesse momento, eu posso dizer nos próximos 6 meses, tem uma situação, essa dama de espada, que é uma situação real, né? Nem a figura feminina, é uma situação dentro da lei ou dentro da vida prática, dentro da lógica, dentro do raciocínio, que qualquer movimento nesse sentido gerar um grande conflito, 7 paus. E esse grande conflito ia bagunçar outras coisas que nesse momento é prioridade, vamos dizer assim, né? Talvez a questão da saúde e tudo. Mas o baralho responde que sim, que vai ter mudanças fiscais sim, que eles vão tentar realmente dar o mel e dar o fel. Vai liberar algumas coisas, 9 de copas, dá aquela sensação de que isso aqui é uma coisa boa, vai repartir, né? Como sempre, as opiniões. E o 9 de paus é grandes desafios, situações com desafios. 6 de ouros, ele mostra o movimento da prenda, do presente, do retorno, daquilo que vem para sua mão. Então, o governo, no caso, ele quer o retorno, que o próprio caixa tenha esse retorno, né? Então, através de algum tipo de mudança dentro desse aspecto de papel, né? De coisas fiscais, movimento nesse sentido. 2 de espada na base mostra que está tudo sendo muito bem analisado, sim, tá parado, tá? É como se tivesse, não é momento. 2 de espada deixa isso muito claro na base. Não é momento de mexer com isso, mas que dentro da situação já está tudo muito bem elaborado. Então, praticamente, o baralho já diz que sim, só não vai ser agora, provavelmente no decorrer até o final do ano e se movimentando para 2022. Esse ano ainda tem muita coisa para ser feita em relação à saúde, vamos dizer assim. Mas vai ter, sim. Claro que tudo na vida é uma moeda de 2 faces, né? Tem um lado bom e um lado ruim, mas geralmente fica em evidência o lado ruim, né? A segunda pergunta diz assim, é uma coisa que muita gente pergunta, principalmente pessoas que dependem do auxílio, que são pequenos empreendedores, que não estão conseguindo ganhar dinheiro e tudo, que tem essa dificuldade, digo isso porque eu atendo muita gente, e querendo saber se a questão da prorrogação do auxílio, se isso vai acontecer, se isso é só balela, se o oráculo mostra, se isso tem possibilidade de fato de acontecer, essa prorrogação do auxílio. Se isso, o governo vai dar de novo uma ajuda financeira para as pessoas
de baixa renda que não tem como trabalhar diante da crise. O que o baralho fala? Para ser sincero, o rei de paus perto do 3 de ouros mostra que a figura do homem, a figura do chefe, no caso, o presidente pode ser, ou alguém que tem um poder lá, quer que isso aconteça. Você vê que 3 de ouros e as de ouros, nem que seja no valor menor. Então, existe sim um movimento para com que isso volte, para com que isso aconteça. Só que o baralho diz muito claramente, você vê que o 10 de paus fecha e o 5 de ouros. Isso volta, tem uma tendência a voltar, a ter algum auxílio, alguma coisa assim. Eu não sei se do jeito que era. Eu acredito que talvez na metade, como isso foi acontecer nesse final. Mas o 10 de paus é muito opressão. É muito peso. Isso provavelmente isso vai acontecer porque tem uma cobrança, um peso muito grande. Ou até mesmo o peso que vai vir depois, né? Em relação a mais esse investimento, vamos dizer assim. Mas que se vê necessário. O jogo ele mostra claramente que não tem muita escapatória. Sabe quando uma coisa tá ali e não tem muito como evitar? Por mais que o 5 de ouros ele traz essa energia dos contras, né? Das pessoas que estão lá dentro e não querem isso. A figura do homem, do rei de paus, que a figura... O rei de paus é o pai, é o marido. Então, assim, geralmente é alguém que tá no poder, que tá no topo. Não veio como rei de ouros, como eu gosto muito de marcar ele como rei de ouros, mas veio como rei de paus. Então, eu acredito, pelo que o jogo fala, que ele quer, que ele tem uma intenção de fazer, de liberar alguma coisa. Que ele tem isso em mente. Porque o baralho 3 de ouros e o as de ouros mostra que sim. Porém, tem algumas dificuldades diante de outras pessoas abaixo, valete menor, que traz opressão, peso, dificuldades pelo resultado disso na casa do futuro. Nossa, essas pessoas que estão... Quem é mais prático, que faz cálculo, não sei o quê, né? Essas coisas assim, provavelmente. Então, assim, chance tem, caminhos abertos tem. Eu até acredito que sim, responda como sim, mas que tenha um preço aí para isso tudo. Agora, vamos ver aqui. Outra pergunta que fazem, que eu recebi, assim, não sei nem contar, umas 50 só sobre isso. Pra ser sincero, eu não sei nem o que tá acontecendo eu só pra dizer que eu não vi, eu vi ontem no jornal, foi no Instagram, daqui no Diário do Nordeste, que é o jornal local, uma passeata pedindo o impeachment dele. Mas aqui mostra, Bolsonaro terá o impeachment. Se isso realmente vem a acontecer, se isso vai acontecer, as cartas mostram o seguinte. Eu vejo muito conflito, né? Eu vejo muito conflito, eu vejo muita dificuldade. Eu vejo que isso não acontece, não. Você vê que, embora as cartas elas estejam com muita dificuldade, 3 de espada, 7 de espada, 10 de espada, 8 de espada. Isso quer dizer que existe um grande grupo, vamos dizer assim, por debaixo dos panos, querendo muito isso. Você vê que o corte, a tentativa do corte, mas o 7 de ouros e o as de copa, porque o 7 de ouros, principalmente porque ele tá virado para cima, tá, com a carta, o bichinho do meio tá fechado, ele mostra que vence-se uma proposta indecente, vence-se uma barreira de dificuldade, passa por cima, você consegue passar por cima dessa dificuldade, mas que tem uma confusão, tem um atrito, tem uma revelação, tem tem uma coisa aqui que vai acontecer que traz uma ruína. Então, assim, é como se fosse acontecer alguma coisa que ele fosse perder muito ponto com pessoas que, de certa forma, até confia. Ou ele fosse dizer alguma coisa que, de certa forma, o 10 de espada, ele traz a ruína, a morte, né? Mas ele não se fecha com o corte. O 8 de espada é a encruzilhada, é a dificuldade. É você correr, o bicho pega, o bicho come. Você tá entendendo? Então, é como se fosse uma situação onde existe 50% que quer, 50% que não quer, e nesse 50% alguém passa para cá e acaba que não acontece, não. Pode até dar seguimento, mas eu acredito que não aconteça, não. Né? Até por causa da negativa do resultado. Vamos ver aqui. Vamos ver a terceira. A quarta pergunta, no caso, né? Porque foi a primeira, a segunda, a terceira. Deixa eu só confirmar aqui. 1, 2, 3. Exatamente. Agora é a quarta. Eu tô com um papelzinho na mão que eu escrevi. E as anotações, né? Pra poder a gente não alongar muito o vídeo.
Vamos ver aqui. Quarta pergunta. Caso Bolsonaro continue, ele será reeleito? Quer dizer, embora a reeleição só é ano que vem, ainda tem um prazo estendido, né, para a gente energeticamente receber essa mensagem de forma mais coerente. Mas o baralho fala que sim, que tem uma chance grande dele ser reeleito, porém ainda não se confirma de forma clara. Por quê? Porque o valete de espada é um valete perigoso, é um valete que ele tomou a frente do valete de ouros. O valete de espada é um escândalo, é uma fofoca, é uma intriga, é uma coisa que vai mexer com o emocional da população, com a opinião ligada ao plano emocional. Quando você começa, de certa forma, a ser atingida por uma situação, pela uma postura, né? Esse valete de espada é um valete que vai aparecer e que esse valete, até o período da reeleição, ele é um grande risco para ele. Ele não, eu até acredito que ele subestime esse valete. Ele subestime, mas ele não devia subestimar. O valete de espada é um valete que ele é perigosíssimo, porque ele não tem escrúpulo, sabe? Ele é perigoso. E ele é daqueles que ele guarda provas. E o pior de tudo é que ele tem a energia da mentira, mas ele, quando ele quer pegar alguma coisa, ele é capaz de ir até no inferno para pegar provas concretas para conseguir vencer alguma coisa. E com a Kai chega mesmo e mostra, e não tem essa coisa da dissimulação como de fato ele é. Mas quando ele quer ganhar, se for preciso ele ir atrás do correto para usar a favor dele, ele vai. Então, assim, aí vem justamente, ele já cortando o 7 de copas e o 9 de copas, que é as alegrias. É como se esse homem, ele pudesse tomar a frente e cortar as alegrias. E o As de Paus ainda é uma coisa que, as ações, vamos dizer assim, é que vai levar ele a vencer isso ou não. Não é uma coisa ainda, porque como é valete, os valetes são frágeis. Então, ainda existe uma fragilidade para a possibilidade de fato, vamos dizer assim, esse ganho, né? Não tenho como afirmar, não. Existe sim a chance, porque 9 de ouros está aqui do lado, perto do valete de ouros, que é a chance, né? Esse valete de espada ultrapassou, tomou a frente. Então ele tem que tomar cuidado. Ele não pode subestimar, não. Ele tem um grande problema, que ele subestima demais os inimigos. Apesar de ser uma pessoa que provavelmente, por ter sido militar, ser estrategista, é pra ser, né? Ele subestima. Subestima mesmo. Em uma dessas cochiladas, pode acontecer um corte, realmente. Vamos ver aqui. A quinta pergunta, vamos ver aqui, é sobre a vacina, né? Se a vacina realmente funcionará, se realmente esse período de vacinação, as pessoas podem ter esperança de que realmente essa vacina vai vencer o vírus, né? Mais ou menos essa pergunta que fizeram. Vamos lá. O que o jogo responde? Que ainda tem lágrimas, né? O próprio 8 de copas mostra, aí vem o 7 de paus e o 8 de paus, quer dizer, ainda tem lágrimas, ainda vai ter muitas mortes. Como se afirma essas lágrimas. Você vê que tem paus, muito paus, né? E paus é ação, é espiritualidade. Além da vacina, existe um canal espiritual que interfere demais nessa situação. Por quê? Como se fosse uma lição em que as pessoas não aprenderam. Então, enquanto não, pelo menos 50% da população mundial aprender a lição, ter uma noção, a tendência é a essa cura não vir 100%. Segundo o que o baralho diz, a mensagem que ele me passa é que tem alguns obstáculos, tem sim uma retribuição, uma melhora, mas tem conflitos, lágrimas. Existe um porquê nisso tudo, sabe? É porque a gente não consegue entender o que tem por trás disso. Dentro do campo espiritual. Isso não é uma coisa isolada, é uma coisa no mundo, é mundial, sabe? É uma coisa no planeta Terra. Então, é uma influência espiritual no planeta Terra. Existem muitas energias vindo de luz ao redor da Terra, mas como existe a maioria ainda, infelizmente, a maioria dos seres humanos ainda estão duvidando, ainda estão
duelando contra isso, ainda estão dando prioridade ao ser humano, vamos dizer assim, vão resolver, vão arranjar, vão fazer a vacina funcionar. Essa vacina ela vai funcionar, ainda vai aparecer outra, né? Que já está sendo, provavelmente já está sendo, porque o 2 de paus é como se algo já estivesse programando para aparecer, que vai ser a mais eficaz. Essas aí ainda vai ter, no mínimo, eu acho que não vai ser só 2 doses, não. Eu acredito que isso ainda vai para imunizar mesmo, ou pelo menos para ficar 70%, 80% imunizado. Isso é umas 3, 4 doses ainda. Isso ainda tem um percorrer esse ano todinho até conseguir, olha lá, até conseguir concluir isso. Mas com certeza não apareceu nenhuma carta de espada. Isso significa que dentro do que a vacina está funcionando, ela tem sim a sua eficácia, mas que existem influências espirituais que não vão deixar ainda a coisa ser 100%, porque o ser humano ainda não aprendeu. Então, quando o ser humano tomar uma lição, pelo menos a metade, eu acredito que seja por aí acho que Deus tem a piedade e manda uma coisa certa. Os próprios organismos das pessoas começam a criar uma egrégora de defesa, vamos dizer assim. Eu creio muito nisso, dentro do campo espiritual. Mas se Deus quiser, e graças a Deus, infelizmente eu vejo lágrimas, mas graças a Deus eu vejo, você vê que o 2 é o início, né? 2 de copas e 2 de paus. Está iniciando. As pessoas que estão vacinadas não podem relaxar, não podem achar, porque não vai. Tá? Praticamente essa imunização do início agora não é nada. É nada, é uma preparação do corpo, somente. Então, por isso que eu digo que tem que ter cuidado. Porque isso ainda vem 3, 4 doses ainda pela frente para poder fazer o efeito real, ok? Eu fiz essas perguntas porque na realidade foi as que mais repetiram, tá? Aí tem aqui, eu já selecionei mais umas 5, que aí eu vou ver se daqui uns 15 dias eu faço outra, tá? Que como foi, teve muitas repetitivas, muitas relacionadas ao governo, muito relacionada à questão do auxílio, a preocupação de pessoas que não tem mais nem esse dinheirinho para poder colocar comida na mesa ou pagar um aluguel, e que isso realmente infelizmente, né, está acontecendo com muita gente, não é só aqui. Mas vamos o que a gente pode fazer? Rezar e pedir que Deus toque o coração das pessoas que ainda estão endurecidas, os espíritos que ainda são muito duros, principalmente esses espíritos que são mais elevados no sentido financeiro da palavra. Esse povo mais rico, esse povo que ainda está muito baseado, acontece só com os velhos, não acontece comigo, acontece só com os pobres, não acontece comigo, entendeu? E tá vendo aí a prova que não é assim. Então, acho que esse é o aprendizado que ainda tem que ter, diminuir, baixar a bola, para poder a coisa começar a ter a humildade. Eu acho que essa é uma lição, que isso atinge todo mundo, o rico, o pobre, o milionário, e para poder ver se a pessoa tem realmente esse discernimento, do fundo da alma, né? Gente, um abraço, né? Bom domingo para todos, já vou colocar aí a carta da semana, e, se Deus quiser, todos os dias, de segunda a sexta, a carta do dia com dicas, banhos, a numerologia do aniversariante. Quem gostar, segue aí, se inscreve, vamos para receber todos os dias a carta do dia e também as previsões, quando eu fizer, as 5 perguntas, vai se acompanhando, vai me acompanhando. Pois um abraço, boa sorte e excelente semana.